Mas eu acredito que a questão da... A gente pode começar falando sobre essa questão da reencarnação, as possibilidades, né? E muitas vezes as barreiras que as pessoas têm do presente, do passado, do futuro e conexões simultâneas. Sim. Ultimamente eu vejo o pessoal questionar muito, porque eu bato muito na tecla de reencarnação, e aí às vezes a pessoa manda mensagem lá, ou alguém me chama para falar assim, não, mas não existe reencarnação, está tudo acontecendo simultaneamente, né? E eu falo, depende da perspectiva, porque da perspectiva da consciência, a consciência está aqui agora. Então, a gente faz um comparativo. A sua consciência, Fael, está aqui agora ou está no ontem? Está aqui no agora, correto? De uma perspectiva atemporal, é óbvio que se você olhar fora do espaço-tempo, você vai ver o Fael em várias faixas temporais simultaneamente. Mas da perspectiva da consciência que está dentro das condições espaço-temporais, as reencarnações elas são vistas como sucessivas, né? Não como simultâneas. Então depende do ponto de vista. É igual se a gente comparar, por exemplo, a infância e a vida atual. Pegar e falar assim, não, a minha infância está ocorrendo simultaneamente à minha vida presente. Mas onde está a sua consciência? Sua consciência está agora, nesse momento presente, né? Então, eu costumo explicar muito isso para os meus alunos, porque o pessoal, né, às vezes pega um vídeo assim, um corte de 1 minuto e meio, vê alguém falando, não, é tudo simultâneo, não existe, e aí já, né, já digere e fala assim, não, então é isso. Não é bem assim, né? É uma questão muito profunda, né, para a gente nivelar tão por baixo assim, né? Porque essa questão da perspectiva dimensional é muito importante na hora de entender o fenômeno. De onde está a sua consciência, na verdade, Exato. que é isso que você está falando, né? Exato. Que até você estava falando, o Marcos estava falando do período intermissivo, né? Que poucas pessoas acabam compreendendo, né? A questão da evolução que você pode ter nesse período e o planejamento, né? Uma suposta próxima existência na matéria, né? É legal a gente estar falando isso. Vamos partir para um papo mais, não é mais cabeça ou menos cabeça, mas é assim, né? Filosofia é um negócio assim bacana e só eu vou tocar num tema aqui só para a gente fazer reflexão. Tem uma palavra, eu estava até falando antes aqui, antes de abrir as câmeras, eu estava falando sobre Zeitgeister. Zeitgeister é uma palavra alemã, já foi até citada em algum podcast, alguma coisa assim, para uma escola de filósofos alemães ali, que era o Hegel, na verdade. Ele era um filósofo do século XVIII, foi de 1770, alguma coisa, até o começo do século XIX. E eles falavam exatamente da questão do que era a moda do momento, era a coisa do momento. O que é isso, né? É muito louco para a gente poder refletir, por quê? Se a gente está falando de reencarnação, ou de estar em alguma época no momento, você está ali sobre a égide, por exemplo, você nasceu no Egito, então tinha uma moda no Egito, tinha uma crença no Egito, tinha um contexto cultural, tinha um contexto, né? Então você vai ser totalmente diferente, né, naquele cenário. Naquele cenário. E aí, para a gente até refletir sobre isso, nós estávamos falando aqui, né, de uma coisa até mais profunda, até, do que viemos para cá exatamente para quê? Eu tenho a minha humilde teoria que é para experienciar, né? Experienciar essa coisa que é maluca, que esse caos aqui deste planeta, dentro da fisicalidade, dentro de morar na superfície, porque a gente sabe, temos sinais de que existem seres que vivem dentro de outras superfícies, oceano, intraterrenos, e realmente isso está comprovado, inclusive, né? O pessoal vê nave saindo do oceano, não sai de lá porque os caras estão lá brincando, eles devem estar vivendo ali, né? Então, assim, existe esse tipo de coisa. Por que eu estou falando isso? Porque esse Zeitgeister, que é essa coisa de você vivenciar aquele momento, aquela moda, aquela geografia, aquelas coisas, traz até reflexões sobre, por exemplo, a própria vida de Jesus, que ele morava ali naquela região, onde a própria mãe dele engravidou com 14, 15 anos de idade, onde hoje engravidar com 14, 15 anos de idade, poxa, seria legal hoje, né? Imagina hoje se acontecesse, uma menina falando assim, veio um anjo, me inseminou, e eu sou virgem, não sei o que. Na verdade, hoje talvez ninguém acreditasse, já não acreditaram na época.
Então, eu estou colocando isso aqui na mesa, né, Danusa sim. e Farrell, para que a gente, para bugar mesmo, para bugar a mente, para a gente começar a falar sobre isso. E isso também trazer, não só a questão das nossas consciências virem para a fisicalidade, mas e quando elas não estão na fisicalidade? Elas estão onde? Elas estão junto com o eu superior, elas saíram daqui, dessa órbita do planeta, elas estão na 5D, na 4D, na 5D, de repente você está junto com os seus numa escola, tipo Nosso Lar, ela está aprendendo, ela está fazendo o quê? Ah, de repente vão me preparar para voltar, porque teve culpa, não teve culpa, eu fiz errado, eu fiz certo. Eu estou trazendo exatamente esse tipo de reflexão, porque a gente fala só de reencarnação. Mas e o entrevidas? E mesmo você voltando para cá, a gente tava falando, poxa, tem gente que fala assim, eu gostaria de saber o que eu fui. Ah, mas eu fui não sei o que lá. Isso que você foi, te traz realmente você saber o que você foi, te traz alguma coisa para você, não é melhorar hoje, eu volto a falar no Zeitgeister, não é melhorar, é como é que você funciona com o mundo de hoje. O mundo de hoje é diferente do mundo lá da Caldeia, por exemplo, que a gente estava falando, diferente do Egito, diferente... A gente pega, por exemplo, Roma, né? Diferente de Roma. Roma, eu assisti uma série recentemente, chama Aqueles Prestes a Morrer. E aí eu comecei a assistir, e eu, assim, fui intuída por conta que eu vi uma chamada falando das virgens vestais, eu sempre gostei desse tema das virgens vestais, eu vou assistir. Só que aí você começa a assistir séries sobre Roma e é só absurdo, né? Sim. Então, assim, muita imoralidade, né? Muita questão, assim, de atrocidades, muita violência. Você tá falando da questão moral. Moral. E aí, o que eu comecei... O espírito do momento, que é o Zeitgeist, ele exatamente fala isso. Que ela se a gente falar de moralidade, cara, Maria, tadinha dela, né? E ela trouxe Jesus em cima disso. Entendeu a questão da moral? Como é que funciona? Cara, minha avó casou com 13 anos. Hoje isso aí é horroroso, né? Sim. Entenderam? É sobre isso, mas vamos lá, e aí a gente pega ali o Coliseu, né? Que era a grande diversão daquele povo. E o que fazia as pessoas felizes? Verem mortes. Né? Então, quantas pessoas, né? A gente mesmo, pessoas que estão nos assistindo, não estiveram no anfiteatro do Coliseu comemorando mortes. Porque fazia parte de um contexto. Fazia parte de um contexto que 90% da população achava aquilo normal. E 10% talvez ali os cristãos primitivos eram os que falavam, não, isso aí está errado. Né? Uma minoria. Sim. Né? E até o cristianismo ganhar volume, né? Ganhar forma, para começar a moldar essa questão de que não é legal você ir. Mas esse espírito continua mesmo, né, Danusa? Porque hoje você vai para um estádio de futebol, tanto se fosse uma coisa realmente, entre aspas, civilizada, não existiriam torcidas muito separadas. Né? Então, assim, não mudou muito, né? Mudou, só que não tá tirando a vida, porque depois um leão para comer, alguém... E até mas onde não mudou muito, não mudou muito. Eu pergunto, Marco, até onde vai o livre-arbítrio das pessoas que estavam em Roma? Que cresceram, vendo os pais, levando desde criança, vamos lá para a arena, né? Entretenimento. E aí aquela consciência vai sendo moldada dentro desse contexto de que aquilo era normal. Comemorar o jacaré, comer na cabeça do homem. E tipo, a pessoa vai crescendo achando aquilo normal. Será que ela tem culpa? Será que ela tem livre-arbítrio? Legal você falar isso. Porque ela foi programada dentro de um contexto de toda uma sociedade. Estava dentro daquele, volta a falar desse espírito do momento que é Zeitgeist. Se vocês colocarem Z, né? Zeitgeist. Coloquem isso em alemão, vocês vão ver que a tradução é espírito do momento. O espírito do momento qual que era? Era exatamente esse, era essa coisa sangrenta, o filho ia lá, via isso, então você começa a ver como uma normalidade isso daí. Sim. Né? Então assim, aí você morreu lá, você saiu do teu boneco dali, blá. Aí você volta aqui hoje. Temos algumas coisas muito similares, mas por isso que eu acho que é legal a gente citar, do momento que está acontecendo agora, com todas essas coisas, para quê? A gente fala tanto em despertar, né? Talvez o despertar seja exatamente hoje. Essas conversas que nós estamos tendo aqui. Que é para as pessoas refletirem sobre isso que nós estamos falando hoje. Sim, porque, assim, essa questão de relembrar de vidas passadas,
você vai acessar coisas boas e você pode acessar coisas ruins. Mas Sim. coisas ruins também entendendo que existe essa questão cultural do tempo, né? Cultural do tempo. Essa Exatamente. questão do contexto. Espírito do tempo. Por isso que esses filósofos alemães, legal isso daí, eles levantarem isso, né? Imagina, os caras não tinham, fico brincando, né? Filósofo não tem o que pensar, fica ali, pensa. Cara, são uns pensamentos incríveis, porque é isso mesmo. Você começa a pensar, poxa, mas naquela época era uma coisa, era assim, aquela coisa era lá. E aí a gente traz isso porque seria reencarnar hoje. Ah, então se o cara viveu naquela época, ele tinha aquele espírito daquele momento de acordo com aquilo. Se ele nasce numa outra época, ele tem aquele espírito daquele momento, daquela coisa ali. Mas alguns, sempre estando ali, também poderiam rechaçar esse tipo de coisa. Que é o que você traz muitas vezes internamente. É isso que me surgiu aqui, até você falou já um gancho. Essa questão da linearidade que vocês estão falando, ou não linearidade. Sim. A consciência está aqui, vamos dizer, uma constante, questão do eu superior que vocês comentaram. Tá. Esse evento de Roma Antiga, para quem está aqui numa vida material pisando o pé no chão, pô, já aconteceu, não tem o que fazer. É um dado histórico que reflete ao longo das épocas aqui no momento atual. Sim. Mas pelo que vocês estão falando, haveria a possibilidade, então, dessa questão ser modificada lá por um lapso de consciência, de repente, que nesse tempo que vai sendo linear ou não, possa ter influência lá no passado? Então, e sabe o que eu refleti? Eu vou passar a bola para você. Geraria uma nova linha temporal. Eu vou levantar uma bolinha aqui, e é legal a gente falar até nessa questão. Quando a gente fala de reencarnação, a gente fala de karma. Porque aí o cara fica lá no outro lugar, galera, tá bacana o papo hoje aqui, hein? As pessoas refletirem o seguinte, então você saiu daqui, você vai lá para um lugar e fala, você fez aquilo, você matou fulano, você não sei o que lá. Vamos falar de Zeitgeister de novo, do que era o espírito do momento? Vou dar um exemplo. Eu sou criado como um templário, ou eu sou criado como um cristão e vou para as cruzadas. Eu levo o que na cruzada? Eu levo uma espada. Eu faço o que com essa espada? Eu tô imbuído de alguma coisa de que se o cara for tirar minha vida, eu vou fazer o quê? Eu vou tirar a vida dele. E eu tirando a vida dele, isso é karma lá na época? Isso gera karma? Aí depois eu chego lá na 5D, na 4D, e os caras, Marcos, é o seguinte, cara, ali você cortou a cabeça dos caras, e os caras também cortaram a tua cabeça, aí ficou aquela matança, tal, não sei o quê. Isso é karma? Sendo que você nasce dentro de um contexto daquele pior, defendendo uma religiosidade ou defendendo uma religião? Mas será que todos esses contextos passados, eles não fazem parte de um adormecimento pós-queda, pós-reset na Atlântida? Então, desde da queda na Atlântida, a humanidade caiu num sono profundo, né? E agora, nesse momento presente, que ela está começando a despertar desse sono profundo, né? Talvez o domínio sempre esteja aí, né? Naquela questão da energia, provocar esse tipo de energia, onde o que quer que seja, ou o que quer que sejam, se aproveitem dessa energia. Mudar a frequência do planeta mudar todo. Mudar a frequência do planeta. Sim, agora arrepiou. Então, sim. assim... Então, verdade, uma coisa talvez. Que assim, por exemplo, vamos pegar a gente, sei lá, 2000 anos atrás, a gente encarnava sabendo que ainda ia ter muito chão pela frente, né? Porque provavelmente isso só aconteceria depois de 2012. Isso, isso. Mas mesmo assim tinha toda uma senda, né? Teve eu acho legal citar um negócio aqui. E entra na questão do calendário maia. Você falou isso, Brum, veio na hora isso aqui para mim que eu vou falar para vocês. É assim, ó. Teve um lance de alguns seres que vieram para cá para fazer um estudo científico lá, buscar rocha, tal. Isso aqui é passagem, né? Pelas fofocas espirituais aí que as pessoas sempre falam. Dos que têm contato é que isso daqui a Terra é uma passagem, né? Nós estamos aqui nesse braço aqui, estamos na periferia, então é uma passagem. Passam muitos seres aqui e tal. Alguns seres vieram para cá numa época onde o nosso corpo físico vivia no máximo 30, 40 anos. E esses seres, essas consciências, lá onde quer que seja que eles estavam na experiência e vieram para cá fazer um estudo científico no planeta,
Nessa época, o corpo físico durava exatamente isso. E eles sofreram um acidente aqui e desencarnaram aqui. Eram 4 seres vindo de um outro lugar, consciências. E começaram a vestir esse corpo físico, porque eles começaram a encarnar aqui também. Então, eles falaram que passaram 5, 6 vidas, eles começaram a perder a noção de quem eles eram mesmo. Uhum. Porque quando o cara estava começando a despertar, bum, ele desencarnava de novo, por bactéria, por não sei o quê, porque, enfim, eles se perderam nessa época. Uhum. E foi um relato muito incrível isso, porque eu peguei isso num sonho meu, eu acordei com isso, até escrevi e tal, né? Falei, nossa, cara, que interessante, e eu não consegui precisar que época que era. Eles sofreram um acidente aqui, perderam o corpo físico aqui, ficaram aqui porque eles não conseguiram sair daqui. E eles começaram a ter um processo encarnatório aqui, por esse acidente que eles tiveram e perderam a vida aqui na Terra. Sim. Isso é legal pra gente. Porque essa questão do karma está envolvido com isso, né? Porque, assim, existem maneiras e maneiras da gente interpretar a questão do karma. Tudo pode ser um karma e nada pode ser um karma. Tem gente que fala, tudo é constância. Mas o que muito se fala é o seguinte, que o karma também é usado para que as pessoas gerem culpa e tenham a obrigação de querer resolver algo. E às vezes esse querer resolver algo cai nessa do cara que já não sabe mais nem de onde veio. Não sabe de onde veio, e dependendo do Zeitgeister dele, de onde ele nasceu, onde ele tá. Vou dar um exemplo aqui. Não existem 2 povos aqui no planeta que estão em guerra até hoje? Uhum. Todo mundo sabe aqui. Aí o cara nasce de um lado lá da faixa, né? O cara nasce de um lado da faixa e nasce desse lado da faixa. Eu tô falando isso porque, cara, eu sei, já fui para aquela região, sei como é que enfim, sei como é que pensam as 2 cabeças, inclusive. O cara já nasce assim, ó, aquele cara não é legal. Aquele outro não é legal. Mas aquele também não é legal. Então você já cresce com isso, e aí você faz o quê com isso? Que é sobre isso que nós estamos falando. Uhum. Você continua, então assim, aí você perdeu a vida lá atrás, você vai para um determinado lugar, que é o não vida física, vamos chamar assim, né? A sua não volta a encarnar, você tá ali e fala, olha, você foi lá, aí você matou um amigão, pô, Jesus não pregou, inclusive ali naquela região, que era todo mundo irmão, cara. Não mata um outro, não faz pro outro que você não quer para você. Mas aí você vai, entra numa família, a família é de um jeito, torce para uma religião, outra torce para outra, aí tem que eliminar a outra, e aí continua o ciclo, que é sobre isso que você estava falando, né, Fael? É isso? Exatamente. Como é que faz isso, Danusa? Como é que faz isso? Quebra a minha também. Como é que você quebra esse ciclo? Agora nós estamos quebrando, porque nós estamos conversando sobre isso, e quando a gente desencarnar, eu vou falar, amigão, não caio mais na tua pegadinha, me desculpa. Peraí, eu nasci ali, eu fui colocado ali, despertei ali, ainda bem que despertei antes de eu desencarnar para poder chegar aqui e falar, opa, peraí, me conta a verdade. Ou para de mentir para mim, porque verdade são coisas, né, verdade é muito louco, mas para de mentir para mim, não me engana mais, não quero mais ser enganado. Para mim não existe karma individual, na verdade seria mais um karma planetário. Porque quando você acha que é sobre você, aí você já está no engano. Na verdade, por que a gente volta? Minha opinião. Porque existe uma questão a ser resolvida no planeta. Por amor, talvez, por né? Amor, no coletivo, né? Exato. Coletivo. Porque houve uma queda concordo com você. Uma queda de consciência a nível planetário. E para você subir a frequência do planeta, a consciência planetária, você precisa de um número mínimo de pessoas, né? Que entra naquela questão lá do 100º macaco, né? Ou dos 144 mil, que vão elevar a frequência de consciência do planeta inteiro. Uma massa crítica, digamos assim. Uma massa crítica, exatamente.